número 1 do cantor popular, da vida de artista, da Santa Padroeira, da Avenida Paulista, da Avenida Paulista. Isso aqui, rapaz, é uma pérola, hein? Pela sua cara, você descobriu agora e tá muito feliz com a descoberta. É, muito legal isso aqui. Isaurinha Garcia, música de Itali Roberto de Carvalho. Sou fã número 1 do cantor popular, da vida de artista, da Santa Padroeira e da Avenida Paulista, Avenida Paulista que completa hoje 130 anos, principal cartão postal de São Paulo, que em um dos pontos mais altos da cidade servia, na época, né, para abrigar a elite. Mas a gente vai falar sobre as grandes transformações que a avenida sofreu ao longo desses anos, talvez, e a gente falou sobre isso aqui, Sandra, essa semana, né, a mais paulistana, né, das ruas, das avenidas de São Paulo. A gente está em contato agora com a arquiteta Débora Machado. Ela defendeu uma tese de doutorado sobre a Avenida Paulista, justamente sobre essa questão da apropriação, né, da avenida, enfim, e que caminhos ela vai tomar também para o futuro. A gente pode conversar sobre isso. Débora, bom dia primeiro, obrigado por atender aqui a Band News FM. Queria começar te perguntando isso. É a mais paulistana das avenidas e por quê? Bom dia, tudo bem? Tranquilo. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. E respondendo a sua pergunta, a Avenida Paulista é sim a mais emblemática de São Paulo, né, do ponto de vista urbano e cultural. E são vários fatores, né, que faz dessa avenida tão significativa, né? Não é por uma razão qualquer. A Avenida Paulista ela tem um histórico importante, né? É uma via larga, é uma via que foi pensada, foi construída naturalmente, levando, né, mercadoria do interior para a praia, para o litoral, mas ao longo do tempo as pessoas foram reconhecendo esse lugar como um local interessante. E a Avenida Paulista, ela é uma via no alto de uma montanha que tem um fácil entendimento da geografia dela na cidade. Isso na origem dela, né? Ao longo do tempo ela foi se transformando numa via cada vez mais popular, o que trouxe realmente diversos grupos, e hoje ela tem um outro caráter, mas realmente ela nasceu para a elite e está cada vez mais popular. Débora, a gente tinha há algum tempo, né, antes da ocupação para lazer da Avenida Paulista, era uma avenida com todas as características que você falou, mas também muito vista como um lugar de empresas, escritórios principalmente, com comércio, e aí as pessoas foram se apropriando mais da Avenida Paulista. Antes era uma avenida que tinha basicamente os carros, escritórios, e no fim de semana não era um lugar de lazer. Dá pra gente falar que essa foi a grande transformação, pelo menos nesse século, da Avenida Paulista, ou a gente também teve outras grandes transformações na, entre aspas, função da Avenida Paulista para a cidade? Olha, eu escrevi no meu trabalho que a Avenida Paulista ela se divide em 4 momentos. Então, ela nasceu como uma via ocupada pelos barões do café no começo do século, os grandes casarões. Depois da década de 40, ela se verticaliza e ela vai tomando um outro caráter, que é esse caráter empresarial. E aí ela tem uma fase muito voltada para o veículo, né, que é o período da ditadura. Ela é uma via muito mais pensada para automóveis do que para pedestre. Mas a grande transformação da Avenida Paulista, ela começa no ano de 1990, porque é com a chegada dos metrôs. Então, os metrôs, ele é um divisor de água na história da Avenida Paulista, porque a partir dali é que trouxe pessoas de todos os lugares da cidade, onde a Paulista começa a realmente ser um local ocupado pela população e também um espaço de lazer e político, né? Então, tem esse encontro, esse espaço onde as pessoas se reúnem, as tribos são diversas e realmente vivem esse espaço, como eu falei, né, com a calçada larga,
com a acessibilidade prática, né, interligada através do sistema de transporte, mas também tem uma questão de ser um espaço onde, de certa forma, as pessoas entendem ali como palco da democracia. Então, elas optam por esse lugar como sendo um lugar de manifestação, porque realmente a Avenida Paulista, ela se mostra um local de diversidade para São Paulo. Então, ele tem esse papel. E aí, recentemente, uma coisa mais de 10 anos para cá, é que está tendo muito a presença dos ciclistas, a presença dos pedestres, né? Então, ela é uma via que foi pensada originalmente para moradia de uma elite, mas ela foi se popularizando com as intervenções e transformações. E aí, como eu falei no início, né, a questão da topografia, da geografia, da localização, tudo isso favorece a ocupação dessa avenida tão emblemática. Pois é, e aí, já pensando em futuro, a gente está acompanhando algumas intervenções, né, Débora, que estão acontecendo por lá, revitalização de alguns trechos. A gente tem a última nesga de Mata Atlântica de São Paulo ali, né, no Trianon, e isso atrelado a essa ocupação, né, que vem acontecendo. O que você vislumbra como um quinto momento? Haverá um quinto momento, né? O que é essa evolução de algo que começa com uma pegada meio agrícola, né, de passagem de produtos agrícolas antes do asfalto, sem prédios, e de repente vira o coração da cidade, e você que estuda o tema, né, para cidades, né, o que a gente pode esperar para o futuro em relação a aliar a modernidade e a preservação dessa história bonita, né, que está atrelada, acho que, à vida de todos os paulistanos? Olha, o futuro, se a gente pensar como um futuro sustentável e saudável, para que a gente possa realmente ter um espaço urbano que nos traz qualidade de vida, a gente tem que pensar na cidade colocando o pedestre no centro do debate. Então, enquanto a gente coloca o automóvel, isso já foi colocado muitas vezes, a gente teve um processo de uma cidade bastante veloz, bastante violenta e bastante cansativa, né? E hoje, a Avenida Paulista talvez ela seja o maior exemplo que entende o que é a ocupação das pessoas, do pedestre, porque daí se a gente protagoniza o indivíduo que vai ocupar a calçada, a rua, o evento, a comemoração do futebol, a manifestação política, né? Quando a gente tem esse espaço que realmente é para o pedestre, todos os outros meios de circulação, eles têm que ser respeitosos em relação ao pedestre. Como a bicicleta e o pedestre, por exemplo, que convivem em harmonia, né? Mas talvez seja muita inocência eu dizer, olha, vamos tirar os automóveis e vamos ter uma via que é exclusiva para o pedestre. Não seria isso, até porque isso nem seria possível nesse momento, mas se a gente for falar de uma quinta fase da Avenida Paulista, ela é uma fase que tira o carro do destaque e coloca outras opções, porque o que faz diferença na mobilidade das pessoas é as pessoas terem opções de como chegar até lá, né? Então, seja por transporte público, no caso metrô e ônibus, ou bicicleta, ou a pé, né? Então, colocando essas possibilidades onde as pessoas tenham condição de escolher como chegar naquele local. E o outro fator que também é muito importante é a questão do solo permeável. Então, a gente precisa ter mais área verde, mais área livre, né? Não entender que a cidade, ela deve ser 100% ocupada para que ela seja uma boa cidade ou um espaço interessante do ponto de vista financeiro. Mas se a gente pensar que a cidade também é um espaço de estar e não só de passar, a gente precisa realmente ter uma forma respeitosa de transitar por esse local, no caso, como eu citei, a pé, ou de bicicleta, ou de transporte público, mas também ser um espaço prazeroso para se estar, né? Então, a gente precisa da árvore, da sombra, a gente precisa da praça, daquele respiro da cidade para realmente poder gostar e querer estar ali.
E convido os ouvintes, para quem não foi ainda, para ver um pouco desse cenário, e que bom que a gente teve nos últimos anos essa mudança da Avenida Paulista. Vá num domingo na Avenida Paulista, se você Essa foi o meu primeiro contato com São Paulo, né? Exatamente. Foi uma Paulista aberta aos pedestres no domingo. E você faz todo tipo de passeio que você quiser, você pode ir pela Augusta, você pode andar pelos jardins, depende do seu bolso, do que você quer fazer. Então fica o convite, queria agradecer a Débora Machado, arquiteta, defendeu o doutorado justamente sobre esse cartão de postal de São Paulo, Avenida Paulista. Débora, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima. Muito obrigada. Valeu, tchau, tchau. Valeu. E é interessante que ela fala dessa questão do quinto momento ser a retirada dos carros, né? Hoje, mais cedo, a gente estava falando da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Fica no coração da cidade também, que era dominada pelos carros e, enfim, trânsito complicado, e simplesmente acabaram, né? Não tem mais, virou um passeio. E isso gerou muita, mas assim, muita polêmica, não é pouca, foi muita. E hoje é um lugar bacana, ocupado, com bares, com vida, com as bicicletas, os VLTs que andam por lá. Então acaba que pode ser uma opção de futuro. Agora é engraçado, né? Porque são 130 anos, Sandro Badaró. Imagino que quando as primeiras carruagens começaram a passar lá, ninguém imaginava o que seria a Paulista hoje, né? Então não dá pra imaginar muito o que vai ser também daqui a 130 anos a Avenida Paulista. Bom, de pronto, uma dica de passeio na Paulista pros nossos ouvintes. Eu? É. Ah, cara, eu vou fazer passeio gastronômico lá, né? Às vezes eu saio de casa no domingo na Paulista só pra ir comer aquelas frituras da barraquinha chinesa que fica ali em frente ao MASP. E o MASP, né? Eu acho que o MASP é um lugar que todo mundo precisa conhecer. Eu sei que dia de semana tem alguns dias que são gratuitos e tal, domingo, sabe, fim de semana é um pouco mais concorrido, mas seria a minha dica. E não é na Paulista, mas já que você tá ali, eu não sei se tá aberto ainda, eu vou deixar aqui pros ouvintes falarem, porque faz muito tempo que eu não passo por ali, que é o Mirante, né, da 9 de julho. Da 9 de julho, e que vale a pena ali tomar um cafezinho e tal. Tá aberto? Voltou a abrir? Então vamos lá, vamos marcar, pô. Faz o grupo no WhatsApp aí pra gente ir pra lá. A minha dica é essa aí. Eu vou dar minha dica. Você pode, se você começa logo cedo, dá pra tomar um café da manhã por ali, ou na própria Avenida Paulista, ou um daqueles cafés que tem ali na região dos Jardins. Esse é pra um bolso. Ou o outro, você pode um pouquinho mais tarde, sobe a Augusta, aí vai passando por ali, tem umas lojinhas não artesanato, não, mas alternativas. Boa. Vou dizer assim. Sobe a Augusta. Pessoal que vende sua arte. Isso, dá aquela passeada na Paulista, senta no boteco, vê a vida passar e fecha o domingo. É isso. E eu chamando o pessoal pra comer fritura. Sandro Badaró é muito chique. E eu pro boteco, a gente tá bem, bom. hein? 10h19.